videocast do CRPRJ. Olá, a gente está aqui em mais um videocast do CRPRJ no Encontro Psia. Eu sou Viviane Martins e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, olhos castanho claro, estou com uma blusa preta, um colar de pedras e o meu sinal em libras é esse aqui. Mas também estou acompanhado com Jorge Peixoto. Olá, meu nome é Jorge Peixoto, eu estou como conselheiro tesoureiro, eu sou um homem negro de pele clara, estou com uma boina cinza, com um óculos prateado e estou com a blusa da campanha antirracismo do Federal. E hoje a gente vai discutir isso, né? Psicologia antirracista, do compromisso ético à prática transformadora. E para isso a gente chamou esses ilustres convidados aqui para estarem com a gente batendo esse papo, né, Vivi? Isso aí, uma pessoa super importante, a criadora da campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo está aqui com a gente. Para além disso, ela também agora é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e o Bruno Rosa também aqui com a gente, o coordenador da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho. E aí vocês se apresentam para a gente? Oi, tudo bem? Meu nome é Bruno Rosa, eu sou, fazer minha autodeclaração, eu sou um homem negro, cisgênero, alto, magro, no momento eu estou usando uma calça branca, a camisa preta também da campanha do Federal, antirracista, estou usando um óculos com uma armação redonda, marrom e preto, pulseira, e o meu sinal em libras é esse daqui, fui batizado pela nossa vice-presidenta, Luciana. Olá, eu sou Luciane Lacerda, eu tenho um cabelo de dread um pouco abaixo dos ombros, eu tenho um óculos quadrado, grande, vinho, estou com uma camiseta branca da campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, tenho anéis e estou com uma saia com tecido africano. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho, né, Lu? Você falou um pouquinho do que é a campanha do 21 Dias aí, como nasceu, né? Dá um spoiler pra gente aí um pouquinho sobre a campanha. Sim, então, a campanha dos 21 Dias, ela foi criada em 2016. Era uma época em que tinham várias das pessoas muito segmentadas, não havia uma discussão coletiva. E isso, se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser de uma forma coletiva, né? E naquele ano não tinha a marcha de novembro e a gente estava tentando, nós do Fórum de Mulheres Negras, que eu também faço parte, estávamos tentando criar o Fórum de Mulheres com Alerj, Mulheres Negras com Alerj, para poder intervir no orçamento do Estado, nas políticas que seriam a favor ou contra a nossa população, enfim, e nada estava dando certo. E eu fiquei pensando que era necessário a gente fazer e discutir mais coisas, porque o racismo não é uma situação isolada, percentual, ela pode intervir na trajetória profissional, ela pode cercear a felicidade, o encorajamento das pessoas do ir e vir, do alcançar outras coisas, limitar a discussão na saúde. Isso é uma situação que envolve também morte e vida. Morte em vida literal e morte em vida subjetiva. Então, essa é uma questão super importante. Então, eu cheguei a conversar, eu trabalhando no FRJ, chamei uns 7, 8 amigos que eram de outras universidades que faziam essa discussão de forma isolada. Então, que tal propus, em vez de ter um dia, uma semana, fazer durante 21 dias, lembrando que 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, que é uma data que fala sobre a diáspora, porque nessa data, em 1960, aconteceu o massacre de Sharpeville, na África do Sul, quando jovens negros estavam numa passeata pacífica contra a obrigatoriedade do cartão do ir e vir, né, porque só com autorização do apartheid, né, do Estado, que poderiam andar, e também contra a obrigatoriedade do Africaner.
a polícia da apartheid atirou contra esses jovens, matando 69 e ferindo 186. E só 5 anos depois a ONU decretou esse dia como Dia Internacional pela eliminação do racismo, da discriminação racial, e finalmente foi contra o apartheid. Então, pensando nesse olhar, que discussão podemos fazer na luta antirracista? Então, sobre qualquer tema, e aí a gente abriu desde... a primeira edição foi em 2017, com 102 atividades, e no ano passado tivemos quase 500, de várias cidades do país, inclusive algumas do exterior. Muito legal. O Bruno, você é o coordenador hoje, né, da Comissão Étnico-Racial. Fala um pouquinho dessa comissão aqui no CRP. A comissão, né, dentro da autarquia, né, dessa autarquia pública e federal, ela tem como missão, né, não só orientar a categoria com relação à temática, mas quando a gente cria esse espaço dentro da comissão, a gente está na busca ali da promoção. A comissão ela se debruça, né, entre promover uma atuação profissional que seja crítica, né, que tenha esse olhar crítico para a construção da nossa sociedade, principalmente do nosso território fluminense, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente fala da presença de aldeias indígenas, né, com etnias diferentes. A gente fala da presença de povos e comunidades tradicionais, então a gente fala da presença de quilombos, né, na nossa região, de povos de terreiro, né? Então a gente sabe que as pessoas, né, que são praticantes de religiões de matriz africana sofrem através do racismo religioso, né? Então, como a gente, enquanto profissional, estamos atuando, né, para ter essa escuta, né, essa sensibilidade de entender que o racismo ele é essa estrutura, ele é esse dispositivo que gera sofrimento psíquico, né, principalmente nessas pessoas. Nós temos também a presença, por exemplo, da comunidade pesqueira. Então, eu venho de Niterói, e Niterói é ali no centro, né, da Ponta da Areia, Piratininga, Charitas. A gente tem uma comunidade a comunidade pesqueira muito frequente, né, que tem ali todo o seu provento socioeconômico a partir da pesca, e aí a gente sabe que a gente tem um problema com poluição de mares, então isso gera um impacto também, né, para essa população. A gente tem uma característica específica no centro do Rio, por exemplo, que a gente está na sede do CRP, e aí à nossa direita, por exemplo, a gente tem o Museu da Manhã, né, a Praça Mauá, que tem um centro executivo muito forte, com grandes empresas, mas se a gente anda a menos de 10 minutos, a gente chega, por exemplo, na primeira favela do Brasil, né, que é a Providência. E a gente vê o tamanho de descaso, né, a gente vê a diferença, né, de tratamento político, de saúde, de segurança. Então, quando a gente, né, cria esse espaço dentro dessa autarquia, a gente está convocando esse profissional a descolonizar, né, a sua visão, né, a sua percepção enquanto profissional, enquanto psicologia, a sua escuta, né, para se atentar a essas desigualdades que são presentes no nosso município. Nosso estado, né, Bruno? No nosso estado, exatamente. Como um todo, né? Exatamente. E quando a gente fala de saúde mental de uma população, né, isso atravessa diretamente. Ainda mais num país que mais de 50% da população se declara negra. Né? E como não discutir, né, a saúde mental a partir de uma perspectiva antirracista? Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, hoje você também está na coordenação da Comissão de Direitos Humanos do CRP Rio de Janeiro, numa gestão nova que a gente está começando agora, que a perspectiva é fazer e ampliar essa discussão. Tanto que na última PAF, agora de dezembro, foi determinado que todos os conselhos regionais do Brasil terão que ter a sua comissão de relações étnico-racial permanente, coisa que em alguns CRs nem tinha uma discussão a ser feita, e foi mais um avanço que a gente teve aí nessa nova gestão aí, tanto do federal como dos regionais. Um avanço, né, Vivi, importantíssimo, porque muitos profissionais ainda consideram o racismo como uma prática externa à nossa profissão. Eu acho legal vocês comentarem um pouco sobre isso também, né? Sim, porque, como diz a campanha, né, todo racismo é uma forma de violência, e como essa violência atravessa, né, essas situações.
negros, indígenas, eles não conseguem, não disfarçam quem são. Então, esse primeiro olhar ele já distingue comportamentos. Então, a forma como ele vai ser ouvido, por exemplo, a pesquisa que foi feita sobre a situação da mortalidade materna mostra muito de que as mulheres negras eram vistas como pessoas que não se cuidavam, então os exames não eram olhados com cuidado. Então, boa parte, inclusive, existe o caso Aline, que chegou a ser levado para a ONU, porque ela estava com eclâmpsia, todos os dados colocavam sobre isso, mas ninguém olhava o exame dela, porque ela era vista não sobre o que estava escrito no prontuário, mas a personagem que ela era, a pessoa que ela era. Então, era visto da forma subjetiva pelo profissional que olhava como uma pessoa que não se cuidava, que não merecia o cuidado. Então, ela acabou falecendo e isso é uma das coisas. Existe o Projeto Aline por conta disso. Então, a primeira coisa que a gente deve falar para o nosso profissional é olhe e escute, porque já existiu uma campanha, inclusive, aqui, na questão da saúde da população negra, que foi uma política aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2006, aprovada pelo Ministério da Saúde em 2009, e ainda hoje ela não é completamente implementada, não é formada. As universidades não têm essa discussão e nós, como psicólogos, temos a tarefa de ouvir essa queixa, ouvir esses olhares, mas perceber principalmente de que muitas das questões são vistas, são submersas, né? Existem algumas das questões que não é visto como algo que envolve as relações raciais. Então, se existe uma grande população negra, né, 56%, existe uma maioria, o maior contingente populacional são as mulheres negras, seja de 28%, e não existe essa política para esse número, não ter para esse número significa não ter para a população toda. Então, poder ouvir o que a pessoa diz, respeitar essa questão, é algo que a gente vai aprendendo o tempo todo. Então, por isso que se fala, teve uma campanha justamente no Estado sobre isso, olhe para mim a pessoa que eu sou. Então, em vez de ter, pensando do que ela pode ser. Inclusive, essa é uma das diferenças sobre o que é preconceito e discriminação. Preconceito, você tem um pré-conceito sobre aquilo ou determinada coisa, né? Mas ela não necessariamente age. Mas na ação, quando você faz uma discriminação, a discriminação é a ação. Então, o seu preconceito pode barrar questões que precisam ser ouvidas, vistas e trabalhar sobre esse movimento. Esse é o trabalho do psicólogo. E de que forma que a gente escuta, né? De que forma que a gente vê essa pessoa? Porque, por exemplo, se a gente não se volta, né, para essa temática étnico-racial, a gente vai apenas ouvir, né, ver essa pessoa, mas a partir daquilo que o racismo ele construiu, né, através dessa herança colonial. Então, a gente, enquanto profissional de psicologia, né, que estamos ali para poder, e até com base no próprio código de ética, né, a gente precisa considerar o contexto, né, estudar esse contexto de onde vem aquela pessoa, né, que sofrimento aquele, porque muitas vezes não é um sofrimento individualizado, mas sim coletivo, né? Se a gente não reconhece esse racismo como estrutural e se a gente não se atenta para aquilo que de fato ele move, o sofrimento psíquico que ele gera, a gente vai apenas reproduzir essas violências, né, vendo esse sujeito como apenas mais um e da forma com que ele sempre foi visto, né, que é da forma invalidado, né, ou aquela pessoa que simplesmente não quer fazer algum tipo de atividade, individualizando, por exemplo, uma ansiedade ou qualquer tipo de, ou uma depressão, por exemplo, né, como se isso fosse isso, é um problema da pessoa, né, patologizando a pessoa, mas não, é um problema coletivo, é um problema social, né.
Porque às vezes chega essa demanda no consultório, vamos dizer, né? Chegou com depressão, né? Chegou com crise de ansiedade. Mas quando você vai realmente, né, conseguindo acolher e escutar, isso está muito mais amplo dentro de um contexto social que leva aquele sujeito a essa condição, né? Porque, por exemplo, se... eu estou falando porque é um caso que já aconteceu. Se numa creche você só vê fotos de crianças brancas e você mostra para crianças e trabalhadores brancos e negros quem é importante, quem merece ter carinho. E isso é assimilado por essas pessoas. Então, você vai construindo isso de uma forma. Se você só conta histórias sobre quem veio da Europa, histórias sobre reis, não lembra que essa história, a matemática veio da África, que essas construções vieram da África, que o ferro veio. Então, vários dos elementos que construíram a nossa nação. Então, dar a importância a isso é fortalecer a subjetividade dessa pessoa como alguém que tem importância em todos os espaços. Então, são questões importantes que a gente precisa estar atento. E acho que até assim, por isso a importância de ter uma comissão permanente, né? Porque essa discussão precisa ser permanente. E quando a gente traz isso para dentro do conselho, a gente vai deslumbrar outras perspectivas de trabalho, né? Que não são colocadas como apagamento da identidade das pessoas negras, né? Como você está trazendo aqui. Então, a gente vai ter um espaço permanente onde a gente vai tanto conversar com a categoria e com a sociedade, o quanto isso é letal para uma população. Quanto o racismo é letal, como você começou dizendo, às vezes da morte física, mas também da morte do sujeito, né, ali dentro das suas perspectivas de todo um projeto de vida dentro de uma sociedade racista, né? E é uma política reparatória, né, do próprio sistema conselhos, dizendo, não, olha, a gente reconhece o racismo estrutural como um grande fundamentador, né, das relações da nossa sociedade. A gente sabe que isso gera desigualdade, né? Então a gente botar essa comissão, não só essa comissão, mas todas as outras comissões como permanente, é uma política de reparação, né, do sistema conselho, dizendo assim, a gente está garantindo que dentro dessa instituição a gente não aceita esse tipo de violência, esse tipo de preconceito, né, com essas populações que historicamente que foram colocadas à margem da vulnerabilidade, que ainda assim são, né. Você está falando do racismo estrutural, né? A própria graduação da psicologia, né? Então, a gente tem pouquíssimos autores negros. Muitas vezes as pessoas passam toda a graduação e nunca foi apresentada nenhum tipo de intelectual, de autor negro, de um livro de um intelectual negro. Isso dá aquela sensação, né? E isso favorece o racismo estrutural, como se a gente não tivesse nesses espaços, como se não tivesse pessoas pensantes, né? Então isso é muito grave também, né? Do ponto de vista da psicologia, a gente não ter, às vezes, a referência de que essa subjetividade também é construída sobre um viés de branquitude, né? Sim, mas na verdade eu acho que hoje em dia o que não se tem é o uso dessa literatura. Porque eu acho que hoje elas já existem. Sim. As pessoas estão descobrindo Fanon. Que já é antigo. Virgínia Bicudo. Né? Neuza Santos. Neuza Santos. Que já chegou a ser presidente do conselho, sim, né? Sim. A primeira negra. A gente teve Neuza Souza Santos, né? A gente tem Mas Jesus hoje, a gente tem a Cida Bento, a gente tem... Ayrton Krenak, né? A gente tem a Geni Nunes, inclusive, né? Que hoje em dia está com aquele livro A Descolonização dos Afetos, né? Que todo mundo está tendo acesso. Então a gente tem essas produções desde muito Jaqueline tempo. Jesus. Jaqueline Jesus, a gente tem todas essas pessoas, esse conceito, mas que muitas vezes não são utilizados. Existe, por exemplo, alguns lugares, como a universidade, que quem lançou e provocou essa discussão foram os alunos. Então, Mas vocês não acham que tem a ver justamente com isso? Quando você toma esse espaço, porque você também não tem muitos professores universitários negros durante um bom período, né? A gente tem mais agora, mas ainda está muito insípido, Muito insípido. Mas os alunos, principalmente por causa das políticas que foram implementadas nos últimos anos, a sociedade está trazendo uma universidade mais colorida,
né? Eu acho que talvez explique um pouco também o fato desses autores começarem a entrar de novo em cena nos mestrados, nos doutorados, você não Porque acha? há uma movimentação, por exemplo, dos pré-vestibulares negros e carentes, em que Sim. traz vários autores e discussões sobre isso. Evidente que há alguns professores que entraram a seguir que trazem essa discussão, não estão tão solitários como estavam antes, mas o número ainda é Sim, sim. muito baixo, né? Mas está trazendo essa questão principalmente de temas que faltam, que não respondem a várias das questões. Por exemplo, a gente trazer essa questão da discriminação, do racismo, do assédio racial, inclusive, que faz parte das discussões dentro do trabalho, para trazer que não é só uma discriminação racial isolada, mas é um assédio moral que intervém na trajetória profissional e que, com isso, ele pode se tornar um assédio moral. Existem várias dessas discussões que intermeiam isso. E aí, poder trazer isso, a gente precisa falar também da branquitude. Porque quando a gente vê um elemento que só pode ser colocado de uma maneira como se respondesse a toda a população, ela não responde a todo mundo. Então, se você minimizar esse tipo de olhar para essa população, você está criando um obstáculo em olhar para esta pessoa de uma forma completa. Então, a branquitude elimina qualquer discussão diferente de quem é, diferente do que já foi colocado antes como o normal. O normal é você poder olhar a pessoa completamente e não tratar a questão do racismo como algo que não intervém nesse espaço da discussão dentro da terapia. Ela faz com que essa pessoa deixe de ir ou vá adiante sem qualquer defesa, porque precisa expandir esta discussão que não é feita. Então, trazer esses elementos é trazer também um olhar inteiro sobre quem é essa pessoa. Então, isso precisa ser olhado e ser dito. Deixar de discutir isso, deixar de discutir essas teorias, ou pegar essa teoria e trazer esse olhar, incluir esse olhar que é tão nosso, tão nacional, e convenhamos, racismo é algo que acontece no mundo inteiro. Não é um caso isolado daqui. Em qualquer classe social, né? E em qualquer classe social. Ter alguém, Pelé, Vini Júnior, não foram isolados por serem pessoas que chegaram a um nível, né, de uma classe alta. Eles continuam recebendo racismo. Então, não é a classe. Profissionais, né, de alto desempenho, de ponta, né? Sim, e é interessante como é visto como é um profissional só de determinada questão, da humanas, por exemplo. Você vê uma diferença grande quando são profissionais, por exemplo, da alta tecnologia. Podem ter um pouco mais de homens negros do que mulheres negras, mas não tem as mulheres negras, né? Então, não à toa aquele filme que falou das cientistas da NASA, as Sim. 3 negras, que fizeram tantas coisas, Excelente mas filme. elas eram absolutamente Apagadas, silenciadas, né? apagadas, e o quanto construíram, né? É interessante como tem tantos temas que pegam todas as coisas, que uma vez eu fui dar uma na licenciatura e um professor que era de uma cidade com um número de negros muito alto, ele falou, olha, a maioria dos meus alunos são negros, eu acho interessante isso, mas eu sou um professor de matemática, eu não tenho nada para dizer sobre essa questão. Eu perguntei para ele, você sabe de onde vem a matemática? Então, sabe as pirâmides? Então, o Egito, ele não sobrevoa o mundo, ele faz parte da África. Então, não existe tema em que essa discussão não seja colocada. Então, olhe esta pessoa integralmente. Isso é poder falar
dessa questão e a gente poder literalmente ouvi-lo. Eu acho que você traz uma questão, que é a questão da branquitude, né, que é esse lugar, né? Eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa não se implica, porque é branca. Não é uma questão minha, eu sou branco, então isso é uma questão dos negros. E é isso, né? A gente está trazendo para a ideia que o racismo não é uma questão dos negros. É o contrário. Não é uma questão dos indígenas. É o contrário, né? Eu acho que a gente tem que discutir a branquitude, né? Esse lugar lógico, essa razão de imaginar que o privilégio está garantido para mim, né? E aí a psicóloga que não negra, não indígena, ela também tem um papel nesse lugar, né? Vocês querem falar um pouquinho disso? A gente pode citar, por exemplo, a Djamila Ribeiro, quando ela fala do lugar de fala, né? E aí muitas pessoas usaram esse conceito de lugar de fala num lugar muito errado, né? Porque eu não tenho lugar de fala para falar sobre racismo, eu não tenho lugar de fala. Não, você tem lugar de fala, só que a partir de que lugar você fala? Você é um profissional branco, ele vai falar a partir, né, da branquitude dele, né, de todo um processo ali do reconhecimento dos privilégios. Exatamente, do privilégio dele, né, e da não legitimidade daquela pessoa não branca, né. Então, todos nós temos lugar de fala dentro de qualquer pauta, dentro de qualquer assunto, mas a partir de que lugar eu falo? Eu, enquanto um profissional, um exemplo, né, um profissional branco, vou falar da pessoa que sou privilegiado, até mesmo quando eu não faço nada. Né, da pessoa que tem a liberdade, por exemplo, de não optar por fazer uma graduação, né, por achar que talvez seja o único meio, o único caminho possível, né, para me tornar alguém dentro de uma sociedade. Né? A pessoa branca ela não tem essa necessidade. Né? Agora, a gente, enquanto pessoa negra ou pessoa indígena, a gente tem que ficar o tempo todo se provando, né, para a gente não ser igualado àquele imaginário social da qual foi construído, que a gente seria marginal. Né? Então, acho que é isso. A gente pode citar a Djamila partindo desse lugar, né? Do lugar de fala, que é o lugar de fala que todos nós temos, né? Mas a partir de que lugar você está falando, né? Você, enquanto profissional, está falando. A partir de que lugar você está exercendo a sua psicologia, né? O seu exercer profissional, né? É daquele lugar do opressor, né? Daquela pessoa que é ali privilegiado durante todo esse tempo, ou da pessoa que foi colocada à margem da vulnerabilidade, que lida com todas essas questões de sofrimento coletivo, sabe? E é interessante quando a Lia Weiner, que é uma psicóloga branca, vai falar sobre o encardido. Ela fala também que ela estudava, fazia uma pós, todos os alunos daquela turma eram negros, era a única branca. Toda vez que ela falava, não, você diz isso porque você é branca. Até que ela começou a pensar, eu vou olhar sobre o outro, de outra perspectiva. E ela passou a pesquisar se brancos percebiam que tinham privilégios. Falando diretamente para outra pessoa branca, esses brancos conseguiram dizer para ela, sim, eu sei que eu tenho privilégio, eu sei que eu já passei num lugar porque o outro concorrente era negro. Então, poder entender que esse tipo de questão, um profissional deve verificar o quanto isso pode fazer com que ele não veja, não olhe, não escute. Então, essa é uma situação em que perceber essas situações ajudam ao próprio trabalho profissional. Sim. A gente tem alguns materiais do próprio Conselho de Psicologia, do Conselho Federal, que ajuda a orientar os profissionais sobre essa perspectiva, né? O Bruno está ali até com alguns dos materiais, né, lançados. Se cabe mostrar, que você consegue focar, dá, né? E a gente tem no nosso site também esse material. Porque, assim, o profissional, ele tem ali, ó, ao alcance dele. Esse daqui, ele é uma produção aqui do Conselho, né, do Rio, que de 2016, do Direitos Humanos, que é a história da nossa Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, né, que começa aqui a discussão, quase 20 anos de discussão dentro dessa autarquia, né, regional, começa ali em 2008. Está disponível no site, PDF também, né? Está disponível no site, exatamente, no site do Conselho, lá tanto federal quanto regional, lá na parte de publicações, né. Nós temos algumas referências técnicas, né? Então nós temos a de relações raciais, dos povos indígenas, também temos dos povos quilombolas, que foi lançado ano passado, nós temos dos povos e comunidades tradicionais também, e nós temos também
essa publicação, né, do Prêmio Virgínia Bicudo, volume 1 e volume 2. Né? Então, as pessoas conseguem ter acesso, né, a todo esse material no site, tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal. Né? E nós temos uma resolução também própria, né? E a resolução 18 de 2002, né, que ela dispõe ali estabelece normas, né, de atuação do psicólogo em relação ao preconceito e discriminação racial. É uma resolução importantíssima, né, porque ela coloca a temática não como opcional, né? Então, por exemplo, dentro da psicologia, a gente quando se forma, a gente, né, vou trabalhar com o quê? Terapia de casal, vou trabalhar com a gente vai escolhendo temáticas, né, com criança, então vou estudar ludoterapia, e a resolução ela diz pra gente que, olha, não é uma opção, né, é uma obrigação da gente, enquanto profissional de psicologia, né, se atentar a essas desigualdades, e não só se atentar a essas desigualdades, mas também promover ações que vão contra, né, tudo aquilo que fortalece o racismo na nossa sociedade. Né. Essa é uma resolução de 2002, então atualmente a gente está no processo de atualização dela, até porque, como a Lu já citou, a gente teve, por exemplo, o lançamento, né, em 2006 da Política Nacional de Saúde da População Negra. Em 2002 também, né, mas ali pelo tempo de produção, a gente tem também a Política Nacional de Saúde da População Indígena. Em 2011 a gente tem o lançamento da Política Nacional das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, que fala sobre os povos e comunidades tradicionais. E que a resolução, ela, por exemplo, não abarca, né? A resolução ela não fala sobre isso. A resolução ela traz o Código de Ética, traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Lei de Durban. Então, a gente está no processo de atualização porque a gente entende que o racismo também, para ele se manter, né, ele é essa tecnologia que ele vai se revitalizando ao longo do tempo, porque ele precisa manter essa desigualdade, porque se alguém está sendo desfavorecido, alguém está ganhando com isso. Né? E a gente sabe quem é desse processo que está ali ganhando. Então, a gente está se encaminhando, talvez, né, para o final dessa nova resolução que vai se dispor, né, sobre o preconceito em relação à questão racial, né, e étnica também. E é isso, ela traz essa ideia para a gente de que não é opcional, é obrigatório. Né? A gente encontra, a partir do momento que a gente se forma e que a gente pega o nosso RP, a gente tem esse compromisso ético, profissional, político, né, de ter esse posicionamento político de ser antirracista. E não poder assinar qualquer documento que seja de cunho racista, então isso não está estabelecido, isso não pode. E essa mudança, né, nessa resolução, ela também dispõe de algumas questões que são necessárias, que foi vista depois, falar sobre a identidade racial, que isso é uma questão importante, isso ainda não está disposto nessa resolução, mas são coisas que estão sendo aprimoradas ao longo do tempo. Eu cheguei a participar dessa construção dessas referências, né, na época. Então, são coisas que juntaram para poder ver como a gente pode introduzir essa discussão para dentro da categoria, né? De que maneira, de que forma. Então, poder ter acesso e divulgar esse tipo de discussão e pensamentos são interessantes para que a gente possa ampliar nosso leque de diálogo e de visão sobre essas questões. E um ponto importante é que todas essas produções, elas têm como base o nosso código de ética, né? Então isso possibilita uma prática profissional bem mais segura, né? Eu sei que muitas das vezes a gente pesquisa por fora, e que bom, né, que a gente está pesquisando por fora, mas isso pode fugir um pouco ali daquilo que o Código de Ética ele estabelece. Então, a partir do momento que a gente estuda não só essas referências técnicas, mas todas as outras que são produzidas ali pelo CREPOP, né, ou também resoluções dos conselhos e normativas, a gente está buscando por uma prática profissional que esteja condizente com o nosso próprio código. Queria aproveitar. Quer falar, Vivi? Eu que ia trazer, como o Lu também já trouxe um pouco, em qualquer lugar que a gente vai atuar, o racismo ele está atravessado. A discussão racial vai estar. Se a gente está na justiça, se a gente está na saúde, se a gente está na assistência social, no esporte principalmente, né? Que a gente tem visto aí os nossos meninos sendo levados a condições de racismo às vezes extremos, né? Diante de plateias, de discussões, o quão sofrimento se causa a esses jovens, né? E falar também do extermínio da nossa população jovem e negra, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. E quando saem essas notícias, né, de que um grupo de jovens
assassinado, como a sociedade fala sobre isso, mas sobre um projeto de se matar pessoas num país que não tem pena de morte, e sempre a grande maioria pessoas negras, né? Acho que isso a gente também precisa trazer à tona cada vez mais essa discussão nos espaços. Eu né? queria aproveitar o gancho da Vivi, que ela fala dessa coisa do racismo estruturante na nossa sociedade, né, que ela traz isso. Perguntar um pouco para vocês como vocês veem esse racismo estruturante afetando a autoestima, a identidade, como você colocou, né, esse sofrimento intenso psíquico que as pessoas vivem, né, como é que o racismo ele faz esse fenômeno acontecer, principalmente para as pessoas negras, né? Então, vou começar falando sobre o que ela disse sobre as jovens. A gente tem visto, atualmente no Estado, parece que o nosso governador quer bater o recorde sobre matanças na entrada policial de comunidades, né? A última tiveram um grande número de mortos, a maioria negras, e isso revela não só o medo dessas pessoas de irem à rua, mas seus familiares, seus responsáveis. Meu filho vai voltar para casa? Será que ele volta? E se não voltar? E essas mães que fizeram esse movimento, inclusive, das vítimas do Estado, né? Das familiares vítimas do Estado, em que mostrou, inclusive, no ápice do sofrimento, de uma das mães daqueles 5 jovens que levaram mais de 100 tiros, né, em Costa Barros, e que a mãe de um deles, se não me engano, foi justamente a mãe do menino que tinha ido festejar a sua primeira carteira de trabalho. Veja, eles estavam festejando o trabalho, a carteira, um documento. E ela não resistiu e morreu de tristeza. Uhum. Ela não conseguiu se mover contra isso, se estruturar para manter, inclusive, ela era como o sentimento de que não tinha conseguido proteger o seu filho. Mas como se faz nisso? Se manter, dar a informação para a criança ou para o adulto, ou para os jovens, de que precisam se manter seguros. E o que isso dá na subjetividade dessa criança? O que foi, por exemplo, a Mirtes perdeu seu filho Miguel na pandemia, quando trabalhadores tiveram que ir, né, trabalhar, e eram pessoas negras, se submeteram a uma situação em que a orientação é essa: fiquem todos em casa, né? O que era na pandemia, a vacinação, não chegar a todas as pessoas negras e serem as pessoas negras a primeira vítima e as maiores vítimas. Então, são situações que agravam todas essas estruturas. Então, isso precisa ser olhado com atenção. Se as pessoas que vão ter filhos não são ouvidas, né, não olham os seus exames, não olham para ela como pessoas que vão parir e não vão ser submetidas, ou muitas vezes médicos que olham para as mulheres negras e falam assim: mas por que você não fez esterilização? A política desse país já foi assim, né? Que a pobreza e o estado do país, a culpa era do ventre das mulheres negras e indígenas. A esterilização era feita sem o consentimento dessas pessoas. Então, poder se sentir um cidadão com direitos e ser respeitado por isso é uma mobilização que cabe a todo mundo, não só a população negra, mesmo sendo maioria, mas a todo mundo que acredita que, numa democracia, acredita que as pessoas têm o direito de estarem vivos, que é uma campanha também das mulheres negras, né, e da juventude negra. Nos queremos vivos. Isso também embarca até os agentes de segurança, porque às vezes a discussão fala, né? As pessoas estão falando dos jovens, mas os agentes de segurança também estão vulneráveis, podemos usar essa palavra muitas vezes, que eles também são mortos nesses grandes confrontos, e quando a gente percebe também, a grande maioria são homens negros, pessoas negras, né? Então, assim, a psicologia está voltada para toda essa discussão,
né, não só numa direção. É como a gente sempre está dizendo aqui, o racismo ele ultrapassa classes sociais, classes profissionais, né? Você vai ser alcançado em algum momento, independente de onde você estiver. Né? Isso também foi dito até sobre os espaços da violência, inclusive a própria Marielle, que foi executada, uma das ações que ela fez é discutir com o pessoal da segurança, né? Porque viu que o maior número de suicídios, inclusive, eram desses policiais e uma maioria de policiais negros. Então, as formas de hierarquia, as formas do assédio moral, o assédio racial, assim como existem em setores do trabalho em que há muitas hierarquias, como o setor de saúde e educação, a segurança também, principalmente desse conjunto militar, ele força esse tipo de hierarquia e é evidente, como existe discriminação em qualquer lugar, esse tipo de questão também é feita. Então, a gente realmente precisa olhar em todos esses lugares, porque o racismo atravessa qualquer lugar. Mesmo entre parlamentares, né, que já tem um lugar, volta e meia, um parlamentar negro tem que responder à segurança. Sim, eu sou parlamentar. Entendeu? Eu posso ir por esse lugar. Ou já tivemos parlamentares que foram agredidos aqui no Paraná, Santa Catarina, em vários lugares, São Paulo. E quem são esses parlamentares agredidos? Sim, 90% eram negros, como se fossem destituídos do direito de ser. Então, são questões que a gente precisa trabalhar com muita atenção. Essas situações também das tragédias comuns, elas acontecem principalmente nas comunidades em que a maioria negra é colocada. Então, como dar prioridade? Aliás, o racismo ambiental foi constituído justamente por causa disso, porque o governo, não foi o governo Reagan, foi o outro governo, ele, quando aconteceu numa cidade, num estado negro, os recursos não chegaram, mas quando chegou no Texas, o recurso chegou. Então, essa forma de estruturação também acontece muito quando o Morro do Bumba, quando aquilo pegou fogo, explodiu, o pessoal do município dizia, porque eles estão no lugar errado, eles não deviam estar aqui, só que o urbanismo chegou lá. Então, a prefeitura que fez o urbanismo, e fez porque era para qualquer lugar, era aquela população. Então, as estruturas do Estado precisam estar colocadas também para ir. E isso, nós profissionais dessa área subjetiva, temos que olhar o direito que essas pessoas têm, como vão ser recebidas e como é a forma de a gente, muitas vezes a gente está nesse lugar, né, de representante do Estado, como a gente conduz para que o Estado também reforce o lugar que tem que fazer. Né? Garanta o direito, né? Exatamente. Isso tudo a gente está falando de garantia de direito. Acho que o papo aqui é um papo para muito tempo, mas acho que agora a gente pode já ir fazendo um fechamento aqui do nosso bate-papo. Lembrando, né, que o CRP é aberto à categoria. Quem quiser saber mais pode entrar no nosso site, pode buscar os nossos eventos, que às vezes são online, presencial. Mas aí eu acho que a gente pode ir já fazendo um fechamento aqui, cada um ir colocar aí um olhar aí para a nossa discussão, mas deixando aberto que a gente pode depois voltar em outros momentos. E eu acho importante essa discussão até para a gente entender que o olhar tem que ser atravessado de vários fatores. Né? O olhar do psicólogo não pode ser um olhar meramente individualista. Né? Eu estou falando isso ouvindo a Lu e o Bruno, de elementos que eu vivi na minha prática, por exemplo, do colega, a pessoa dizer que tem ansiedade, o colega falar ansiedade, somou lá, encaminhou o psiquiatra, acabou. E aí quando entra em um outro colega com outro olhar, ele percebe que a moça que estava com ansiedade vivia num lugar
em que se executava meninos na frente da casa dela. Ele passou a ouvir coisas que o outro colega não ouviu. Os dois eram psicólogos. Mas a diferença do ouvir está no atravessamento, às vezes, social que a gente está colocando aqui. Né? E aí, como que ela se sentiu ouvida quando o psicólogo disse: eu também, se estivesse nesse lugar, ficaria ansioso. Né? Até a postura do manejo fez com que a pessoa fosse melhorando na questão do tratamento. Quer dizer, a gente parar de entender a psicologia como um lugar individualista. A psicologia, a subjetividade, ela é atravessada por tudo isso que a gente está falando aqui. Né? E a gente vai ser melhor profissional quanto mais a gente entender isso. Não dá para mapear tudo, é muita coisa, é complexo. Mas acho que o racismo é um fenômeno estruturante muito forte na nossa sociedade, que ela está sempre presente. Então é muito legal essa fala de vocês aí. A gente tem essa separação, né, dentro da psicologia. Eu sou da psicologia clínica, eu sou da psicologia social, mas toda psicologia, independente do lugar em que ela esteja, ela é social. Né? Porque a gente está falando de uma pessoa que é independente dela ser mulher, dela ser indígena, né, independente dela ter uma patologia ou não, essa pessoa ela está dentro de uma sociedade de relações, né, sociais. Então aquilo gera um impacto para ela. E se a gente, né, por exemplo, para quem está dentro de uma clínica ou dentro de uma área organizacional ou dentro até mesmo de um contexto educacional, se a gente ficar nesse olhar reduzido, fechado, a gente não vai se atentar para todas essas desigualdades que a sociedade ela gera, produz desse sofrimento todo. Né? Então, acho que vem um pouco desse lugar. A gente precisa reduzir um pouco, né, essa divisão de que eu sou clínica, então não preciso discutir temáticas que são da sociedade. Não, a gente precisa, sim. Né, porque a gente está lidando com sujeitos que estão dentro de uma sociedade que estão o tempo todo lidando com diversas situações, ainda mais a gente que está dentro de um contexto muito violento. Né? O racismo é uma violência, né? Racismo Todo racismo é uma forma de violência, dizia a campanha. Escrito na blusa de vocês. Exatamente. E aí, a gente, quanto, né, a autarquia regional, a gente tem uma série de eventos, de produções nos últimos anos. Por exemplo, a comissão ela realizou 5 eventos em cada uma das regiões, né, da área de abrangência, no norte, no leste, na região sul, né, na Baixada, que foram eventos de aproximação, né, da psicologia ali com as especificidades de cada território. Então a gente entende que o racismo, por mais que ele seja essa ideologia, né, que tem um conceito geral, mas ele acontece de uma forma muito específica para cada pessoa dentro daquela região, né? Então, a gente fez esse processo de aproximação. Todos esses eventos vocês conseguem ter acesso através do nosso YouTube, né? A gente tem, todos os eventos estão gravados. No ano passado, a gente realizou um evento se não me engano, foi em setembro, falando sobre o bem viver, né? Então, e a gente está super aberto a construir, né? A gente tem total ciência que esses eventos, inclusive da qual a gente fez, que criou uma mobilização muito grande. Então a gente teve um pouco dessa resposta no próprio Corepsi, né? A gente teve um quantitativo muito bom de profissionais negros, né? De profissionais não brancos. Inclusive a gente consegue enviar uma delegação muito grande para o próprio Congresso Nacional de Psicologia em Brasília, né? De um quantitativo muito bom de pessoas não brancas, né? Para que essas pessoas ocupem esse lugar para elas falarem sobre elas, né? A partir daquilo que elas estão vivendo enquanto profissionais. Foram profissionais escolhidos através de outros profissionais da categoria. Então, e agora a nossa missão também é dar conta dessa demanda que surgiu aí nesses últimos trabalhos, de acolher também, de que as pessoas possam ter esse espaço dentro da autarquia de discussão, né? Porque muitas vezes a gente fica, e aí, eu quero discutir, mas para onde que eu vou, né? Com quem que eu vou discutir, né? Qual é o espaço seguro que eu tenho para discutir esse aquilombamento, né? E aí essa é a nossa missão, né? Então a gente está nesse processo aí dessa construção, né? Do como é que a gente vai fazer para acolher a chegada, né? De todo mundo que reverberou a partir desses últimos eventos. E vocês podem contatar a gente a partir dos canais, né? De comunicação da autarquia. A gente tem um e-mail próprio também, que é o CEPRER, né, que é as siglas de Comissão Especial de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, cepre@crprj.org.com. E a gente está aberto para qualquer discussão, qualquer representação dentro de qualquer espaço. Né? Bom, em primeiro lugar, como eu sou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, isso
evidente que faz parte dessa discussão, mas é muito abrangente também. Estamos aqui de portas, ouvidos abertos para trocar qualquer discussão. Então, o nosso e-mail é direitoshumanoscrp@crp.org.br, e é muito importante que você possa fazer parte conosco dessa discussão, que é muito coletiva, né? E é importante também para a nossa profissão, para o nosso Estado. Mas também convidar vocês a participarem da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que de 1º a 21 de março você pode procurar na agenda e você vai ver várias atividades que envolvem essas temáticas que a gente trouxe e muitas outras. Então, e essa campanha é todo ano, né, Lu? A pessoa já pode se preparar, pensar para o próximo ano também. exato. Que ela está aí. E se inscrever também, né, para o próximo ano, porque eu confesso a vocês que, como eu achei que isso só acontecia uma vez, e olha, a gente está 10 anos, então, no próximo ano vai estar aberto também as inscrições, qualquer discussão que envolva as relações raciais. Então, já ia agradecendo aqui também, né, Jorge? Agradecer a todos a presença de vocês e os profissionais entenderem que o CRP está aqui aberto a essa discussão fundamental para a sociedade como um todo, né? Não só para a orientação profissional, mas para uma sociedade antirracista. É isso aí, até o próximo videocast, a gente vai ter mais novidade aí. Esqueça, todo racismo é uma forma de violência, não é isso? Fora Grande que abraço. é crime, né? Racismo é crime. Vamos lá. Até a próxima. Até a próxima.